estamos aqui mais uma vez com o Jornal da Justiça, com a gentileza do diretor desse programa, Luiz Maurício, nesse convênio com o Centro Cochrane do Brasil, e estamos com dois convidados muito especiais e muito queridos e com uma riqueza de informações que a televisão brasileira não costuma mostrar. E nós estamos aqui com o doutor Gonzalo Vicina Neto, que é diretor superintendente do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que tem uma grande história dentro do sanitarismo brasileiro, foi diretor da Anvisa, não é? E que vai nos falar sobre os recursos para a saúde, como é que está o SUS, é realmente o sistema único de saúde, há comparações com outros países, será que nós podemos servir de modelo para outros países? E falta ou não recursos? Como é que está isso? E estamos aqui com o representante do Ministério da Saúde, o Dr. Adson França, que é o assessor do ministro Temporão e que tem também uma grande experiência no governo Lula, no controle de várias entidades nosológicas, em particular a mortalidade materna. E ele pode falar depois das outras áreas que a competência dele vem cobrindo, não é? Doutor Gonzalo, eu gostaria de começar então lhe perguntando sobre os recursos para o SUS. O SUS vai bem? Fez 20 anos agora, não é? Ele tem dinheiro para gastar? Bom, no nosso programa passado a gente falou um pouco dos princípios, né? E a gente devia ter se encaminhado um pouco para fazer essa análise, né? O SUS vai bem, mas tem muitos problemas, muitos problemas. Agora, hoje é um programa que tem várias marcas fundamentais, e o doutor Adson ele mostrou isso na semana passada. Queda da mortalidade infantil, queda da mortalidade materna, controle de doenças muito importantes. Nós temos um dos melhores programas de imunização mundiais, né? Temos um programa de acesso a transplantes que é o segundo em números do mundo. Nós somos o segundo maior transplantador de órgãos do mundo. Temos o programa de tratamento de pacientes portadores do vírus da AIDS, que oferece gratuitamente o medicamento a um preço que nenhum país conseguiu fazer, graças a uma coordenação de políticas. Então, o SUS tem muitos sucessos, viu? Muitos sucessos. Mas tem problemas. Por que nós temos problemas no SUS? Tem dois problemas que são muito citados, que é financiamento e gestão. E são citados como se isso fosse um dilema, ou mais dinheiro ou mais gestão. É um falso dilema. Precisa de mais dinheiro e precisa de mais gestão. Veja, os Estados Unidos, que é o sistema mais rico do mundo, gasta hoje $8.000 per capita ano com assistência à saúde. Nós, no Brasil, nossos dados, nós gastamos R$ 1.385 per capita ano, na média, entre gasto público e gasto privado. Se a gente separar, somente 45 milhões de brasileiros têm acesso ao sistema privado. Estes gastam R$ 1.422 per capita. O restante da população, os outros 150 milhões de brasileiros, estão gastando R$ 846 per capita ano, a metade. Não dá para fazer com a metade o que você faz para a outra metade, que já é criticada. Quem tem plano de saúde critica o plano de saúde. O plano de saúde é ruim, não oferece uma série de coberturas, o plano de saúde não oferece PET, não dá remédio, não faz transplante. E com isso gasta o dobro do que gasta o setor público. O Brasil está gastando 8,5% do PIB em saúde, só que desse 8,5%, 4% vem do setor público. Nós gastamos mais no setor privado que no setor público, tem uma qualidade de gasto ruim. Quando você pega os países europeus, em média, os países europeus estão gastando entre $2.500 e $3.000 per capita ano, e isto é 70% público. Qual a importância do gasto ser público?
A importância do gasto público é que o gasto público tem capacidade redistributiva de recursos. Você capta através de impostos e distribui por toda a sociedade, melhorando a vida de toda a sociedade. Então, precisamos mais recursos para a saúde. CPMF? Não sei se é CPMF. Talvez seja não comprar os caças Rafale para a Força Aérea. Talvez seja não comprar o Scorpênio submarino. Eu não sei, isso é papel de quem eu votei. Eu votei lá nos caras que estão lá no Congresso. Eles é que dividem a fatia dos dinheiros para as coisas que devem ser feitas em prol de nós mesmos. Pois bem, eles têm que encontrar um jeito de fatiar o dinheiro, que são os nossos impostos, e encontrar uma maneira de sobrar mais recursos para a saúde. Estamos pagando 130 bilhões de reais por ano de juros. Bom, pode ser que se reduzir a taxa básica de juros lá do Banco Central, o governo paga menos juros do dinheiro da dívida pública, então vai para a saúde. Jeito, porque é uma coisa feita pelo homem, o homem tem jeito de dar jeito nessa coisa. Agora, nós precisamos querer fazer isso, né? E aí queria, nessa própria reflexão do professor Gonzalo e professor Álvaro, veja só, o SUS tem uma importância que eu considero, nós consideramos, eu acho, e não temos uma outra para fazer comparação. O SUS se constitui na principal política de inclusão social desse país, na República, em toda a história da República. O SUS inclui. E o SUS tem uma importância tão grande que não é à toa que o presidente Barack Obama, percebendo de que aquele modelo hospitalocêntrico da tecnologia sem nenhum controle e sem uma visão de atenção primária como porta de entrada de um sistema, porque não é esse a prática do sistema americano, foi buscar um debate para uma reforma no Congresso americano. E agora, recentemente, e é muito relevante quando o professor Gonzalo diz que o SUS deu certo e que o SUS é relevante, pode ser modelo, o governo sul-africano veio ao Brasil. Veio ao Brasil ministro com 8 ministros. E, a partir daí, disse o seguinte: nós visitamos vários países, não vamos fazer uma cópia de 100% por cada realidade, mas nós queremos esse sistema lá. E esse sistema é o quê? Atenção primária. Nós já estamos com essa visão de que os problemas principais para a promoção da saúde, evitar agravos, evitar doenças, se resolve na atenção primária sem mandar, sem precisar do hospital, não que o hospital não seja relevante, não é essa a questão, mas a atenção primária cobre 80% das possibilidades de patologias de doenças, uma boa atenção primária. O SUS já está cobrindo, no Brasil, olha que dado relevante, 63% da população, né? E isso significa 81 milhões de pessoas. Um outro dado relevante que vai nessa linha de atenção primária, depois a gente precisa regular o sistema e a gente tem um SAMU, um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que já cobre 108 milhões de pessoas, pobres, ricas, quaisquer que seja o extrato social. Só um parênteses, eu participei de um congresso no México, alguns anos atrás, e falei depois do ministro da Saúde de lá, Nelson Frank, acho que não tenho muita certeza. Tá. Mas de qualquer maneira ele disse o seguinte: 50% da população do México não tem direito nenhum à saúde. Não é? Aí então, aquilo me preocupou muito. Eu no restaurante ou no táxi perguntava: se eu ficar doente, como é que o senhor faz? E a resposta: olha, a gente toma um chazinho e reza. Acho que o Brasil está muito melhor do que isso, não é? Quer dizer, e agora precisa acertos e precisa essas críticas que precisa mais recurso mesmo, né? E precisa melhorar a gestão também, não tenho dúvida. Por exemplo, fazer uma gestão totalmente baseada em evidências, não desperdiçando esse pobre dinheirinho, né, que nós temos. Então, e nós temos gente da qualidade desses dois convidados especiais que nós temos aqui e que tem no próprio Ministério da Saúde, né? Gente do mais alto nível, não é? Então, eu gostaria que vocês falassem, então, dos ajustes que são necessários. Pois é, eu nessa linha, eu penso que o professor está completamente coberto de razão. É um falso dilema, gestão e financiamento. Nós estamos precisando das duas coisas. Agora, o financiamento do Brasil, para o sistema público, ele não chega a 40%, 60%. É financiado pelo privado
pela família brasileira, enquanto que na Inglaterra você passa de 90%, no Canadá você também está nessa faixa, e nós temos coisas que saltam aos olhos, que aí eu sou obrigado a voltar a um dado relevante. H1N1. O Brasil vacinou 92 milhões de pessoas. O Brasil foi proporcionalmente o país que mais vacinou. Se não tivesse um sistema único de saúde, se não tivesse essa cultura no Brasil que crianças são vacinadas, que o idoso é vacinado, se nós não tivéssemos 41 imunobiológicos feitos no Brasil gratuitamente com tecnologia nacional. Agora, se não aumenta esse recurso, você vai criando, com aquela transição demográfica, com as doenças, com o envelhecimento da população, você vai criando um fosso sem saída. Né? E você tem um sistema privado também com uma série de problemas, a saúde suplementar com uma série de problemas. Então, é preciso recurso. O ministro Temporão teve um momento muito feliz, que o ex-ministro Adilho também teve, de que a área macroeconômica precisa conhecer mais a saúde brasileira. Ou seja, os ministros da área macroeconômica precisam visitar a unidade de saúde da família, precisam visitar um SAMU, precisam visitar um hospital, precisam ver o que é que está sendo feito. Quando o professor Gonzalo fala da política de farmacêutica que precisa ajustar, nós avançamos, a ciência e tecnologia avançou, mas é preciso muito mais recursos. Ou seja, os recursos que nós temos hoje, eles são insuficientes para manter. E nós não queremos um SUS pobre para pobres. Eu aprendi isso com o professor e com o grande sanitarista e o vanguardista que montou a Anvisa. Nós não queremos um SUS pobre para pobres. E o SUS, na hora da ressonância magnética, na hora do transplante, toda a população vai para o SUS. A classe média alto, estratos mais de melhor poder aquisitivo, na vacina. A vacina é gratuita e é muita gente falando mal do SUS, mas para quem precisa do SUS, no geral, nas pesquisas, fala bem do SUS. Verdade. Mas eu acho que nós temos 5 grandes desafios, assim, muito rapidamente, né? O primeiro é o do financiamento. Nós temos que conseguir, nos próximos 10 anos, sair do que nós temos hoje de gasto per capita em dólar. Nós estamos gastando um pouco menos de $400 per capita, temos que chegar nos 1.000. Não precisamos chegar nos 2.000 dos europeus, nos 8.000 dos americanos, que é exatamente o que cobram os convênios, né? Sim, provavelmente seja nós temos que chegar em torno de $1.000 per capita. É óbvio que isso não é só imposto, isso é crescimento da economia. A história do Delfim Neto, tem que crescer o bolo. O problema é que tem que dividir o maldito bolo quando ele cresce. Então temos que chegar num acordo, crescer bolo dividindo o bolo, que esse foi um grande sucesso do governo Lula. Dividiu o bolo, né? Então, a segunda questão é a questão da gestão. Aí na questão da gestão veja, para contratar um juiz, nós usamos uma metodologia que é semelhante à metodologia que eu uso para contratar um médico. Não tem cabimento. Um juiz tem que ser contratado deste jeito. O médico não. Nós temos que mudar o direito administrativo brasileiro de maneira a tornar mais simples a contratação de pessoas em setores que têm uma dinâmica como a dinâmica da saúde, a dinâmica da educação, que é diferente da dinâmica da justiça, da segurança pública, da área tributária. Então, essa questão da gestão não é só fazer melhor, nós temos que ter melhores condições para fazer também. A terceira questão, nós estamos montando um fantástico sistema de atenção básica com o Programa de Saúde da Família. Mas não é suficiente, longe de ser suficiente. Doutor Gonçalo, nós vamos interromper um pouquinho e voltamos logo a seguir, novamente com o Jornal da Justiça, e você fique atento, porque grandes informações de interesse de todos, da nossa pessoal e da população brasileira, serão aventadas nesse programa. Até mais.
Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, voltamos com o Jornal da Justiça e o Dr. Gonçalo Vicina Filho, no Neto, desculpe, eu já estava diminuindo a idade do Gonzalo aqui, no bloco anterior, iria falar sobre as mudanças necessárias no nosso sistema de saúde e nada mais pertinente nesse momento de transição do governo democrático brasileiro. Para retomar essa fala, eu quero fazer uma citação do Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes tem lá uma frase que é a seguinte: não existe nada mais moderno do que envelhecer. É tempo de envelhecer. Por que é tempo de envelhecer? Porque nós estamos vivendo mais. Naturalmente estamos vivendo mais. Ora, o que significa viver mais? Significa não morrer mais de pneumonia, não morrer mais de tuberculose e morrer agora de câncer, morrer de doença do coração, de derrame. É essa transformação. O nosso sistema de saúde está sendo reconstruído do ponto de vista da atenção básica, mas ele está fundamentalmente voltado para atender a patologias agudas. É um sistema voltado para atender emergência e urgência junto a pronto-socorros e hospitais. Chamou isso de sistema de saúde do médico bombeiro, vive apagando incêndio. Vive apagando incêndio. Agora, quando você chega num hospital com infarto agudo do miocárdio, a sua chance de sobreviver
vai depender do tempo que você demorar para da porta do hospital chegar até uma síndrome coronária, uma angiografia. É um macarrão que enfia aqui pela artéria, vai até o coração e se descobre uma interrupção, põe lá um stent que custa R$3.000. Mas é a salvação da vida. Ou um acidente vascular cerebral. Então, o tempo porta intervenção, no caso destas doenças, é fundamental. Da mesma maneira que é fundamental no caso do câncer, tem cura, quando diagnosticado a tempo. Então, o câncer de colo uterino, é uma vergonha morrer de câncer de colo uterino no Brasil. Por quê? Porque é um câncer que é diagnosticado de uma forma barata e tratado de uma forma barata. É diferente do câncer de mama, prevenido, que é caro de diagnosticar e caro de tratar. Então, hoje nós temos que reformular o nosso sistema de saúde para atender essa nova realidade, né? E aqui dá para falar muito sobre isso, mas não há tempo para isso. O quarto movimento que nós temos que desenvolver é o seguinte: nós temos um negócio chamado SUS, Sistema Único de Saúde. Nós temos um outro negócio chamado Assistência Médica Suplementar, além do 100%. A cidade de São Paulo tem 200 mil partos por ano. Metade deles nascem na rede privada, porque 50% da população da cidade de São Paulo tem plano de saúde. Agora, o gestor do SUS da cidade de São Paulo tem que preparar a cidade para fazer 200 mil partos. Por quê? Porque é universal. Isso é o dinheiro jogado fora. Eu tenho que conseguir olhar para o sistema privado de forma complementar. Por que nós somos contra olhar de forma complementar? Porque nós queremos que todos sejam igualmente tratados e que o sistema privado seja só uma sofisticação para quem quer ficar sozinho no quarto, quer escolher o cardápio, mas a realidade é outra. Nós temos que olhar para a realidade tal qual ela se nos apresenta para que nós consigamos transformá-la. Nos sistemas europeus de atenção à saúde, o setor privado é realmente suplementar. 5% a no máximo 10% da população da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal tem um plano de saúde privado, que é a sofisticação. Nós temos que caminhar para isso, nós temos que encontrar um jeito do público e do privado se encontrarem e criarem sinergias, somas onde 1 mais 1 dá 3. Como é que seria isso, professor? O Chile tem uma proposta interessante, porque o Chile, 30% da população do Chile é dependente de um negócio chamado Institutos de Saúde e Previdência, as ISAPRES, onde o trabalhador aporta 1 a mais. E tem a FUNASA, o Fundo Nacional de Saúde, onde o trabalhador aporta aquilo que é o desconto da Previdência Social normal dele, mais os impostos que o Estado paga, né? Cobra. Então, esses dois sistemas convivem e as redes se cruzam, inclusive. Então, as ISAPRES não têm hospitais no país todo. Onde a ISAPRE não tem hospital, o paciente pode ser atendido no hospital público. E a ISAPRE ressarce o hospital público. Em algumas regiões acontece o oposto. Menos, mas acontece. O fato é que nós temos que repensar, nós temos que rediscutir, a população tem que rediscutir isso. Isso é um assunto de profundo peso ideológico, muito difícil de discutir. Os sanitaristas, de uma maneira geral, odeiam pensar nessa possibilidade, porque eles têm medo de soluções que vão diminuir a possibilidade de você ter igualdade, então criar duplas portas. Então nós temos que conseguir fazer isso sem criar duplas portas, sem piorar a iniquidade da nossa sociedade. O SUS é um transformador da sociedade, mas ele pode se transformar também num gerador de iniquidade. Daí tem que tomar muito cuidado, né? Então, Gonçalo, quando o senhor fala, eu estou prevendo aqui do Adson uma certa inveja desses recursos que são desperdiçados, não é? Porque
se tem que preparar a cidade para todos os partos e 50% são feitos na rede privada, não é? E por outro lado, o pessoal usa o SUS e não paga o SUS, né? Aqueles que já receberam via convênio, né? Os convênios ou seguradoras de saúde. Eu vi você salivando por esse recurso para as pobrezinhas mães lá do Nordeste. Eu acho que é preciso essa reorientação, né, do sistema, ou seja, há um equívoco forte ainda nessa questão do que é o papel da saúde suplementar no Brasil ou não, e aí nós temos essa situação esdrúxula, não é, de que aquilo que de repente deveria ser suplementar, você não tem o recurso para o que é principal e você vai criando uma certa esquizofrenia. Acho que nós temos, assim, se fizermos um pequeno balanço, mas ao mesmo tempo vou também ser, e não podia ser diferente com a história de vocês dois, ser extremamente coerente com os nossos críticos, que eu acho que precisam ser aprofundados, em relação ao balanço. Nós avançamos no governo Lula na atenção primária, mas é verdadeiro de que ainda é insuficiente a atenção primária do Brasil e a própria qualificação da atenção primária. Saúde da família ajudou muito e tem ajudado muito. Pré-natal no Brasil, na década de 90, nós tínhamos 2 consultas em média para a gestante. Hoje, a OMS considera que um pré-natal mínimo deveria ser 6 consultas durante o pré-natal. Nós já temos, no Brasil, mais ou menos 86% da população brasileira fazendo em torno de 5 consultas. E nós já temos cidades e regiões do Brasil com mais de 7 consultas. Aí temos agora que fazer o que Engels dizia, né? Transformar a quantidade em qualidade. Então nós precisamos melhorar a qualidade do pré-natal. Inclusive do para ensino evitar médico. E do ensino médico, né? Mas assim, esse é um aspecto que avançou, mas ainda temos limitações. Temos aí um debate sobre um chamado NASF, né? Núcleo de Atenção à Saúde da Família, é um núcleo de apoio com a participação de outros profissionais e que já está em portaria, já na gestão temporânea. A gente precisa aprofundar e ver na próxima gestão. Temos um aspecto importante, avançou a promoção e a prevenção, mas voltando a um dos programas anteriores aqui, nós vamos precisar do direito, e aí para o Jornal da Justiça, porque nós vamos ter aí na frente uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Enquanto nós temos um esforço de prevenção e promoção da doença, você tem a contradição que os principais patrocinadores das Olimpíadas e os principais patrocinadores da Copa do Mundo no Brasil estimulam o álcool, estimulam as gorduras trans, estimulam o açúcar, estimulam o sal. Como resolver isso sem marcos regulatórios? Avançamos no outro aspecto da rede, que é esse debate que o professor Gonçalo fala, pelo menos ele começou falando em um dos programas, sobre a Secretaria de Saúde, mas a gente está precisando fazer rede. O DNA do SUS é rede, é sistema. E nós ainda estamos com alguns municípios, eu lembro que o presidente Lula, uma certa feita, professor Gonçalo, eu falando na reunião disse que nós temos alguns municípios predatórios. Eles não montam o sistema e compram, entre aspas, aquela ambulância do passado, o táxi de luxo, de branco, para mandar a pessoa para uma outra cidade que tem. E aí o presidente Lula me pediu, não chame predatório, diga que é um município, vamos dizer assim, com algumas debilidades. Então nós precisamos resolver esse problema de pactuações, de rede, o que é que precisa ter. Me parece que no Canadá, você, para cada 400 mil pessoas, você precisa de um tomógrafo, né? Nós temos regiões que você tem tomógrafo demais e você tem regiões que não tem. Você tem regiões que tem mamógrafo demais e regiões que não tem. Então, temos que avançar nisso. Outro aspecto, o complexo industrial, que nós começamos a avançar, né? Esse debate do complexo industrial. Saúde não pode ser vista como gasto, precisa ser vista como investimento. Saúde nós precisamos dos empresários entrando no sentido do debate Fiesp, Firjan, Fieba. Não produz, consome. Pois e nós temos uma necessidade, e aí eu entro no nó crítico, a Organização Mundial de Saúde, num debate que nós participamos lá na Conferência sobre Objetivos do Milênio, diz que tem uma carência de 4.200.000 profissionais de saúde no mundo. Não entramos nesse detalhe no Brasil, mas o fato é que a qualificação, quando o professor Gonçalo fala dessa relação do juiz de contratação, nós temos uma carência de falta de plano de cargo, carreiras e salários em relação a esse cuidador, valorizar mais o curador. Nós temos uma reflexão para se ter. Será que o profissional
que faz universidade pública, ele não deveria, e que foi custeado toda a graduação, todos os profissionais da área de saúde, ele não poderia dar uma contribuição ao Estado brasileiro e ir para os lugares onde nós mais precisamos de profissionais para fixar? Ele passa o tempo todo com o estudo gratuito e não dá uma contrapartida ao Estado brasileiro. Esse debate não precisaria ser aberto na sociedade? Com certeza. E ele também continua consumindo a hora que ele faz residência médica, faz pós-graduação, e quanto mais diferenciado ele ficar, mais longe ele vai ficar da população pobre das regiões menos populosas, né? Então, esse assunto é extremamente relevante, não é? Vejam, senhores, a densidade de informações que o Jornal da Justiça está apresentando hoje, e graças aqui à participação do Dr. Gonzalo Vicina Neto e do Dr. Adson França, e nós vamos parar uns segundinhos e voltamos já. Atenção! Aquela promoção da Corasa que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Corasa. Corasa, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então voltamos com o Jornal da Justiça e eu interrompi o meu amigo Adson França, consultor do Ministério da Saúde, quando falava da dívida social do profissional da saúde que se gradua, faz residência, pós-graduação. Adson. Nós achamos que assim, são dois aspectos, como debatemos no programa passado, né? Ou seja, você precisa investir mais no profissional, e isso a gente já está avançando no Ministério da Saúde com qualificação.
Qualificação à distância, qualificação presencial, desde a atenção primária aos profissionais de ponta, e a Universidade Brasileira, enfim, é bastante avançada, é bastante qualificada. Mas nós temos um problema, entre outros. O SUS não é discutido no dia a dia dentro das escolas da área de saúde. Ou seja, será que o SUS é debatido na graduação em enfermagem? O SUS é debatido na graduação de medicina? O SUS é debatido na graduação de fisioterapia, de psicologia, de fonoaudiologia? Ou essa turma está sendo formada para um outro mercado onde o principal sistema do país é o SUS? Então, se conhece o SUS através de uma palestra e não necessariamente desse processo. Então, nós temos que... E você está fazendo uma crítica para a academia, né, que na realidade aqui no nosso meio ela trabalha de frente para as grandes revistas, né, de impacto, e de costas para a realidade, não é? Então, é uma coisa que realmente precisa ser mudada, não é? Doutor Gonzalo tem uma experiência nisso também de cursos no IEP do Hospital Sírio-Libanês. Eu gostaria de falar alguma coisa dessa interação com o SUS, exatamente respondendo ao que o Adson estava dizendo de qualificação dos profissionais da saúde para o SUS, né? O sistema de atenção à saúde, tanto público quanto privado no Brasil, tem pouca tradição em investir em desenvolvimento das pessoas, né? E desenvolvimento das pessoas se faz através da disseminação de conhecimento. O Hospital Sírio-Libanês, utilizando a devolução das suas renúncias fiscais, o Hospital Sírio-Libanês é um hospital filantrópico e não recolhe cota parte patronal, não recolhe o COFINS e o PIS, e devolve esses impostos não recolhidos, essas renúncias, através de produtos desenvolvidos em conjunto com o Ministério da Saúde, que são cursos, capacitações, que nós realizamos alguns presenciais, alguns à distância, voltados para formar gerentes. Nós temos um curso importante para a formação de gerentes que é dado em parceria com a Fundação Dom Cabral. Nós acabamos de realizar neste momento um curso para 33 hospitais do SUS. De cada um dos 33 hospitais participaram 10 gerentes. Acabamos de oferecer um também à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para 50 gerentes de regiões de saúde e de hospitais do SUS. Tem um curso que é importante, que o professor Álvaro Atala coordena, que é o curso de medicina baseado em evidência. Esse é um curso totalmente à distância. O último nós tivemos 2.400 inscritos, né? Um curso de especialização que termina com a entrega de uma dissertação que é discutida para ser aprovada, né? Temos um encontro mensal na área de vigilância sanitária para discutir eventos adversos do ponto de vista da utilização de sangue, tecnologia médica, medicamentos, né? Temos um curso para formação de profissionais para atuar em unidade de tratamento. Sempre visando o profissional do SUS. Sempre visando os profissionais do SUS, sempre visando, né, para a formação de intensivistas. Enfim, esse recurso está sendo devolvido para a sociedade dessa forma. Agora estamos desenvolvendo um curso também voltado para a magistratura, em conjunto com a escola de magistratura, e é um curso de medicina baseada em evidência para os profissionais da área da justiça, né? Então, mas temos muitas outras atividades. Eu acho que essa atividade, desenvolver as pessoas através do conhecimento, é uma atividade fundamental para fazer. Teleconferência dá para ir para o Brasil inteiro, para a Amazônia, né? Temos que usar estas modernidades para a gente conseguir fazer com que estas informações cheguem até onde elas possam ter utilidade e tenham uma condição de transformação da ação das pessoas na construção, aqui no caso de justiça, de assistência à saúde. Mas nós temos que esse compromisso. O Hospital Sírio-Libanês
neste ano que está terminando, aplicou 65 milhões de reais na realização dessas atividades, fruto do não recolhimento dos impostos. É uma renúncia que nós estamos devolvendo à sociedade dessa maneira, concatenada com o SUS, com o Ministério da Saúde e com a sociedade civil, né? Então, a Fundação Cochrane, a Fundação Dom Cabral, o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa no Sírio-Libanês. Né? E a gente queria, inclusive, aproveitar, não se trata de um elogio gratuito, né? Mas fica aqui um agradecimento da gestão do Ministério da Saúde, da gestão do ministro Temporão, por esse trabalho desenvolvido pelo professor Gonzalo. Né? É um patrimônio desse país, da saúde pública, o país deve muito a ele, e esse processo de qualificação está sendo feito, de fato, né, com a visão do Sistema Único de Saúde, com base nas evidências, e nós somos muito gratos a essa parceria, que é bastante moderno, não tenha dúvida disso, e tem dado resultados. Nós já temos informações de gestores, né, que estão, o grau de satisfação com esses cursos é muito grande. Nós temos agora acabou de ser aberto na Fiocruz, em Brasília, a Escola Nacional de Gestores. Então, nós precisamos desse tipo de experiência do Sírio-Libanês, essa doação, né, e escola de gestores para ir construindo e reajustando esse sistema também nas diretrizes dos protocolos. E em relação ao Centro Cochrane do Brasil, também é uma referência extremamente elogiosa. Vocês participam do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, participam do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e Materna no Nordeste, na Amazônia Legal, e nos ajudaram já em N questões. Vou pegar só um exemplo, para os profissionais de direito, o Jornal da Justiça, entender um pouco. Uma mulher que tem hipertensão arterial, e essa hipertensão arterial vai aumentando, uma grávida, e ela começa a ter convulsões, as convulsões levam ao que se chama a eclâmpsia e leva ao óbito. E vocês nos mostraram, e estão nos ajudando no SUS a convencer o profissional qual é a medicação mais correta nesse caso. E nós tivemos N mulheres que já morreram nesse país porque foi usado um tipo de medicamento, vou chamar aqui o nome, hidralazina, alfametildopa, que são os nomes de alguns antihipertensivos, mas que nesse caso o medicamento correto chama sulfato de magnésio. Então, se o profissional não for qualificado para isso e o gestor não tiver o sulfato de magnésio, não adianta dar os outros medicamentos, e que é baratíssimo, não adianta dar os outros medicamentos porque essa mulher vai morrer. E isso foi vocês que estão também nos ajudando, junto com o Sírio. Mas tem alguma utilidade? Né? Muita. Eu queria recuperar um tema que o Adson colocou aí, que é a questão, e que esse é um mérito exclusivo do Temporão, foi colocar na agenda da saúde a questão do complexo industrial. Né? Tradicionalmente a gente falava do complexo industrial como esses caras que produzem coisas para lucrar com a saúde. Só que esses caras que produzem coisas para lucrar com a saúde são responsáveis por 8% do PIB brasileiro. São responsáveis por empregar 10% da população brasileira. E estão conseguindo gerar alguma capacidade exportadora. Quando a gente exporta, a gente está exportando, na verdade, gente trabalhando no Brasil, emprego no Brasil. Né? Então nós temos que, neste momento também, nos preocupar muito em dar condições de desenvolvimento ao complexo industrial da saúde, apoiando, por um lado, a capacidade, se apoiando, por um lado, na capacidade indutiva do Estado. Né? Nós temos que pegar o bonde da biotecnologia. Para pegar o bonde da biotecnologia é fundamental que o Estado tenha a condição de induzir que a universidade faça pesquisas, desenvolva conhecimentos, e que os empresários brasileiros, precisamos que os empresários brasileiros consigam entender estas inovações que podem ser transformadas em produto. Os empresários têm que contratar doutores, 80% dos doutores da Coreia do Sul estão nas empresas. Que quem transforma ciência e tecnologia em inovação e produto é o empresário, não é a universidade. A universidade não produz coisas úteis. Então, ela produz conhecimento. Esse conhecimento tem que ser transformado em produto.
E isso tem que acontecer na empresa. Então, nós temos que conseguir também fazer com que este salto seja dado e que a gente consiga produzir equipamentos. Um sistema de saúde mais forte. Mais melhor. E vamos poder gerar empregos na área da saúde, exportar coisas que vão trazer condição de melhoria da vida da população brasileira. Quer dizer, nós estamos num mundo que é globalizado, então nós temos que nos preocupar em produzir aqui, atender ao nosso mercado doméstico e também vender. Então, este é um desafio importante, porque o meu quinto ponto era esse, na verdade. Quer dizer, dar a atenção devida ao complexo industrial da saúde. Perfeito. E esse é o último bloco, é o último bloco. Então, nós temos mais 2 minutos apenas. Eu estou extremamente envaidecido de poder ouvir aqui tanto conhecimento e sabedoria útil, da preocupação de que tem 30 anos pensando a saúde do povo brasileiro e trabalhando com a mão na massa. Isso é fundamental e o Brasil tem muito que se orgulhar dos nossos convidados especiais aqui que estão contribuindo conosco. Eu queria que o Dr. Adson, eu sei que ele fez tanta coisa, ele vai voltar novamente nesse programa e com certeza 2 programas não foram suficientes para ouvir os nossos 2 convidados, o Adson França e o Dr. Gonçalo Vicina Neto. Mas eu gostaria que o Adson dissesse alguma coisa. O que foi bem sucedido, das muitas coisas bem sucedidas do Ministério da Saúde, e uma foi a medicina baseada em evidência. Na sua área, Adson. E depois as palavras do Dr. Gonçalo, eu queria que ele, em 1 minuto, desse algumas sugestões para o novo Ministério da Saúde, que já aproveitamos aqui para desejar muita felicidade ao desempenho do ministro Padilha. Acho que avançamos, professor Álvaro e amigo, direitos sexuais, direitos reprodutivos no Brasil, acesso a métodos, debate da sexualidade no Brasil, debate inclusive da questão da interrupção da gestação, independente de qualquer questão, o debate está aí, né? O debate foi importante. Nós avançamos na inclusão, gays, lésbicas, travestis, transexuais. Nós fazemos hoje cirurgia já de transexualização no SUS. Nós avançamos nesse debate do complexo industrial. Nós avançamos no cuidado à criança, à mulher, ao planejamento familiar. Avançamos na incorporar e lançar a política de atenção integral à saúde do homem, ou seja, o homem não vai à atenção primária, o homem é imediatista, o homem, nós temos dificuldade, temos uma visão do espírito prático que só vamos ao hospital, até para uma dor de cabeça é o hospital, o toque retal, todo mundo tem medo, existe uma cultura, a mulher faz o preventivo, mas o homem não vai fazer. Estamos num processo. Então, o fato de ter lançado e estar construindo na atenção básica essa relação de que a saúde do homem não é para centros de especialidade, não é para o hospital, é para a atenção básica. Nós precisamos levar o homem para a prevenção dos agravos relacionados a álcool, a diabetes, relacionado à alimentação. Então, são uma série de questões, né, que nós temos avançados, né? Avançamos nessa relação do ponto de vista da educação à distância, da educação presencial, né? Tem um avanço, temos um outro avanço que mesmo que tenhamos questionamentos, manter a ideia de que os CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial, de que a reforma psiquiátrica é o melhor caminho, que o melhor caminho é essa inclusão e não aquela visão antiga de hospitais, de uma ampliação exagerada de leitos para tratamento da saúde mental. Isso foi importante, foi um marco. E por último, talvez, né, eu acho que nós demos um grande passo. O ministro Temporão e principalmente o presidente Lula conseguiram fazer uma quebra de licença, fizeram uma quebra de, entre aspas, de patente, é o chamado licenciamento compulsório, de um medicamento chamado Efavirenz, e esse medicamento, só nesse ano, por termos feito isso, e estarmos recebendo a tecnologia para produzir no Brasil, nós economizamos 60 milhões de reais. Excelente. Então, o doutor Adson vai voltar a esse programa. Doutor Gonçalo. Uma área que é fundamental, não falamos nada, é o controle social. Eu acho que o controle social é um dos diferenciais do nosso sistema de saúde. Só que
nós deixamos o controle social ser tomado pelas corporações. Nós temos que recuperar a importância da democracia participativa, que é complementar à democracia representativa. E também temos que tomar muito cuidado para que as agências reguladoras não sejam órgãos de governo, sejam órgãos de Estado. Temos que despolitizar as agências reguladoras, porque elas são fundamentais para o futuro da saúde pública brasileira. Com isso, agradeço e parabenizo você, Atala e Maurício, por essa brilhante iniciativa. A riqueza do seu conhecimento trazida generosamente aqui para a audiência do Jornal da Justiça. E o senhor colocou na pauta de um próximo programa nosso que o governo está querendo transformar a avaliação tecnológica baseada em evidências em política de governo. E isso é assunto para um próximo programa. Até mais, muito obrigado pela sua generosidade e da sua atenção e até a próxima. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.